Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aparentemente algumas coisas estão se repetindo na bolsa, né? Como foi ali no período de 2021, 2022, com toda aquela situação que se instaurou entre a Rússia e a Ucrânia, e aparentemente está tendo respingos também agora nas petroleiras, pelo menos a gente está vendo aqui no Brasil. Mas a gente vai comentar sobre essa alta das petroleiras, também a influência da guerra nessas ações e o que a gente pode esperar de tudo isso por conta dos nossos investimentos, caso seja uma parte alocada nessas empresas que trabalham com a commodity do petróleo. Mas aí algo também para a gente comentar é sobre o fundo imobiliário, o VISC 11, que mantém dividendos recordes e anuncia resultado de setembro, né, que foi 48% maior do que tinha apresentado em agosto. Veja, apresentou 24 milhões agora em setembro contra 16 milhões que foi anunciado pelo FI em agosto desse ano. Foi um aumento de 48%. A variação do resultado, né, manteve o pagamento de 17 milhões e em dividendos, mesmo tendo esse aumento no lucro do fundo imobiliário em setembro, decidiu manter com os pés no chão os 17 milhões, o que corresponde a 0,92 por cota, e isso é um recorde histórico para esse fundo imobiliário. Coisa boa, né, saber que o fundo está aumentando aí o seu lucro um mês após o outro, e um aumento de 48% é algo para se levar em consideração. Bom, uma outra notícia aqui é que para muitos, né, está sendo considerado um louco, o Javier Milei confirma plano de dolarizar a Argentina e dólar informal atinge recorde. Algumas, falas dele fizeram isso com que o dólar disparasse, né, o dólar informal atingindo o recorde. Ele soltou, né, algumas falas, mesmo dia após o debate que teve entre os candidatos, né, jamais em pesos, jamais em pesos. Isso foi o que ele acabou repetindo, o peso. Além disso, o Miller reiterou que tem a convicção de fechar o Banco Central, o que se faz na prática dolarizando. Mas depois vamos escolher a moeda que quisermos, acrescentou o Javier Miller. Eu particularmente acredito que isso possa ser algo bem pior para a Argentina. Essas declarações dele talvez possam acabar influenciando, né, na diminuição da sua popularidade. O candidato aí que vem sendo bem popular, caindo na graça do povo. Mas às vezes com essas declarações muito extremistas assim, de fechar banco central, de querer dolarizar a todo custo, acredito que isso possa acabar manchando, né, essa imagem dele de popular que vinha se criando. E eu não sei até que ponto seria bom para a Argentina, né, essa convicção em fechar o Banco Central. Mas bora lá para o que de fato importa aqui, falar sobre as ações e falar sobre um pouquinho sobre o petróleo, né? O Ibovespa sobe 0,86%, impulsionado pelo o petróleo. RECV 3 sobe 8,70%. Inclusive nessas maiores altas teve esse ponto fora da curva aqui, mas você percebe, ó, duas petroleiras aqui, a Prio também subindo bastante, 8,78. Na verdade teve um enganozinho aqui, ó, a RECV subiu 9,69 hoje, né? Foi uma das maiores altas que tivemos na bolsa. O Ibovespa subindo com a ajuda dessas petroleiras, mas na verdade o que acaba impulsionando mesmo foi a fatia da Petrobras, parece que subiu 4%, né? Quando você pega o tamanho, o valor de mercado da Petrobras, 4% é uma fatia considerável para mexer o Ibovespa. Mesmo essas empresas aqui subindo 8%, 9%, 4% da Petrobras, eu diria que engole todo esse percentual aqui dessas empresas. E notícia de 3 meses atrás, né, a respeito da Prio 3,
A pergunta é: por que a petroleira se consolida cada vez mais como favorita do setor à frente de Petrobras e outras juniores, né? A empresa trouxe em documento publicado, isso na época, na quarta-feira, dia 5, que produziu em média 91 mil barris de petróleo, ou equivalentes por dia de abril a junho. Veja, isso daqui é uma quantidade de fato surpreendente, principalmente para o tamanho que é a empresa Prio. Não é lá dessas maiores empresas do setor, e produzindo 91 mil barris de petróleo por dia é algo a se levar realmente em consideração. E sem falar que no gasto para produzir um barril, a Prio estava gastando 9 dólares e 50 centavos contra 12,92 centavos da PetroRecôncavo e 17 dólares da 3R. Isso claramente, né, como diz aqui, traz margens melhores para a companhia Prio. Mas isso foi notícia de 3 meses atrás, tá? Essa notícia aqui, de fato, não tem nada a ver com o que está acontecendo recentemente, né? De dias para cá, envolvendo, digamos assim, confusões ali no Oriente Médio, que a gente sabe que é responsável pela produção, quase que a maior parte de produção de petróleo no mundo, né? O Brasil, a gente sabe que tem seu valor, é bem representativo, mas as grandes discussões acontecem ali mesmo no Oriente Médio. E essa notícia aqui não tem nada a ver com isso. É de fato prática muito boa da empresa, boa gestão, mas acaba que a Prio agora vem aumentando o seu valor de mercado, como as outras petroleiras também, com essa ideia, com essa expectativa de que, na verdade, o preço do barril de petróleo possa subir por conta dessas confusões envolvendo o Oriente Médio. E a gente sabe que lá tem muitos países que fazem essa produção, né? E produz barril de petróleo. Caso ocorra uma guerra em grande escala, outros países se prontifiquem a defender um lado ou outro da história, pode ocorrer, veja, não é que vai ocorrer, mas pode ocorrer de algum desses países que são fortes na produção de barril de petróleo decidir não querer mais vender para determinados outros países, e aí vai ocorrer uma escassez no mercado. Com isso, o barril de petróleo acaba subindo. Então, por esse fator é que essas petroleiras aqui no nosso mercado expressaram, né, essa leve ou até uma considerável crescida no seu valor de mercado hoje, pois variar 9% positivamente é algo para se levar em consideração com certeza. Justamente sobre isso que eu falei, né, porque que a Prio e outras petroleiras menores saíram na frente da Petrobras nesta segunda-feira, né? Os mercados voltam do fim de semana atentos aos desdobramentos do conflito que se instaura no Oriente Médio, após ataques realizados pelo grupo islâmico Hamas em Israel no sábado. O governo israelense contra-atacou com bombardeios na faixa de Gaza, inclusive hoje, né? O que fez elevar preocupações quanto a uma potência escalada da guerra. Se tiver essa escalada da guerra, pode acontecer o que foi ali mais ou menos, né? Como eu botei aqui, eu pesquisei bem simples mesmo, né? Quando iniciou a guerra Ucrânia e Rússia. Foi mais ou menos ali em março ou abril de 2021, depois outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Quando a gente olha para o gráfico do petróleo, gráfico futuro, a gente vê que mais ou menos nesse período aqui, ó, foi 2021 quando o petróleo começou a subir disparadamente, tá? E ali também, nesse período aqui, ó, o ponto auge foi na transferência de 2021 para 2022. Por quê? Justamente pelo que eu falei ainda agora. A escassez do petróleo no mercado, porque determinados países decidem não exportar mais o seu petróleo para países, né, que talvez estejam em guerra com seus aliados. Com isso, cria-se uma escassez de petróleo no mercado, existe a falta, né? E as empresas que decidem comercializar, independente do lado da guerra, são as que acabam se beneficiando e lucrando ainda mais, que é o que eu acredito que as empresas aqui no Brasil vão acabar fazendo isso, né? A Petrobras entregou uma forte valorização com ações ordinárias fechando em alta de 4%.
as preferenciais 4,3, tá certo? Mas o destaque realmente ficou para a Prio, né, e ficou para a PetroRecôncavo, que saltaram mais de 8%, ambas empresas, tá? A 3R Petróleo também subiu 6%. Você vê que realmente isso é um trajeto assim dessas empresas petroleiras, justamente por conta dessa possível escalada da guerra, né? Os temores envolvem principalmente a possibilidade de participação do Irã nos ataques contra Israel. Os mercados seguem alerta quanto às possíveis sanções ou cortes de produção do petróleo por parte do Irã, o que explica a disparada no preço das commodities hoje. Isso é para a gente ficar ligado, né? E talvez, quem sabe, tentar pegar alguma oportunidade aí de lucrar com essas empresas. A gente sabe que isso possivelmente pode ser passageiro, a gente vai ver o valor dessas ações crescendo e depois caindo, mas não porque a empresa necessariamente melhorou, mas por conta de rumores no momento envolvendo aquele determinado setor que essas empresas atuam. Mas se você gostou, por gentileza, deixe seu joinha nesse vídeo aqui, se inscreva para acompanhar mais vídeos informativos e estratégias de investimento que a gente traz aqui. E até uma próxima vez. É isso, tamo junto.